Como associar corpo, escrita e crítica? É possível dissociar? Como escrever sem olhar, sem pensar, sem estabelecer relações entre o passado e o presente? Como criar sem projetar o futuro? Como escrever, como coreografar, criticar, sem o contágio de todos os códigos sociais que perfazem um corpo? Como criar sem o cérebro e o coração? Como escrever sem a mão, sem o corpo introjetado num espaço, num ambiente, numa cidade? Como criticar sem o repertório de cada artista, de cada companhia? Como escrever sem fazer perguntas? Quem é o crítico hoje? Alguém que escreve, analisa e teoriza sobre a dança? Quem pode escrever sobre dança? Qual o arsenal necessário de informações que um crítico deve ter? Como produzir conteúdo para além da crítica? Como compreender os contextos em que a dança está dada? Seria o crítico um mediador? Quem se interessa pela crítica? Quem quer a crítica de dança? Quanto custa o espaço midiático que a crítica ocupa no jornal impresso? Quanto custam os 30 segundos televisivos em que o crítico comenta o caráter de uma obra? Quanto custa a centimetragem de texto em um panorama em que sites de dança contemporânea são raros? Quem paga o crítico de arte? Qual é o melhor espaço legitimador de um trabalho artístico? Qual o papel do crítico num tempo disruptivo? Qual a postura mais adequada do crítico, a que associa a investigação pessoal, análise, motivações, a técnica, a história do grupo e do trabalho apresentado? Existe um caminho mais adequado? É possível estabelecer diferenças entre a criação da escrita e a criação de uma coreografia? Não são duas linguagens, dois modos de pensar, porém de forma diferente? Imprescindível o diálogo entre artistas, o público e a crítica. Então, por que é tão difícil um diálogo efetivo entre criadores e o crítico? Porque muitas vezes o artista teme a crítica ou não consegue dialogar sobre erros, tanto na criação quanto na atuação do crítico? Teria a crítica a obrigação de estar dentro de uma redoma de proteção, descolada de todo o resto, sem o aporte da dúvida, do erro e da contradição? Em tempo disruptivo, de morte e violência, de erosão democrática e de discursos de ódio, de individualismo hostil, de insanidade descentrada, ou melhor, autocentrada, o corpo, a escrita e a crítica operam num campo de tensão permanente. O corpo visto como, abre aspas, um conjunto de estruturas complexas de subjetividade, fecha aspas, a escrita vista como processo de reflexão, rastro de pensamento, documento, também linguagem, só que ajustada a um sistema de signos e normas gramaticais. A crítica, exercício de juízo, nó de uma ampla rede que circunda a obra de arte num campo de constantes mudanças em alta velocidade, também num terreno instável de conflitos e questionamentos que impõem novas indagações, permanentes ajustes. Corpo, escrita e crítica numa busca de um além do que está posto na era da comunicação
e no tempo pandêmico. Num tempo de tanto sofrimento e transição, num tema tão complexo, parece-me que a grande resposta parte da formulação de perguntas.